Capítulo 26. California Dreaming. Depois da crise na biblioteca, Mitchell pareceu acalmar. Apesar de a sua reação inicial ter sido uma explosão de orgulho na sua capacidade de enganar os agentes da lei, bem como a compreensão de que havia uma certa sensibilidade em relação aos costumes religiosos das pessoas que lhe permitia esconder-se à vista de todos, a verdade era inequívoca. Quase tinha sido apanhado. Como a pancada de uma droga, o efeito de ter conseguido enganar a polícia depressa se dissipou, deixando-o paranoico e cada vez mais desejoso de sair de Salt Lake City. Não voltei a ser autorizada a ir com ele à cidade. E Barzi também não. Tinha de ficar sempre comigo, como minha carcereira pessoal. Mas Mitchell não diminuiu a frequência das suas visitas. Continuava a ter de saquear e pregar para conseguir comida. E estava a trabalhar no duro. A mendigar no duro, para juntar dinheiro suficiente para nos comprar bilhetes de caminhoneta para a Califórnia. E depois havia a sua necessidade constante de álcool. Umas poucas doses de droga fornecidas pelo generoso marceneiro. Pornografia. Um certo número de necessidades diárias que tinha de satisfazer. Por isso, ia tratar da sua vida, deixando-nos a mim e Barzi sozinhas no acampamento inferior, onde fazíamos, praticamente nada. Durante todo o dia, todos os dias, não há muito o que fazer quando se está confinado a uma tenda e a uma pequena clareira no meio das árvores. Era horrivelmente aborrecido. Não fazem sequer ideia. Era raro cozinharmos. Pouco havia para limpar. Já tinha lido todos os livros existentes no acampamento e detestara cada um deles. Já tinha lido todas as escrituras, partes delas várias vezes. E além de ler, não havia mais nada o que fazer. A minha vida consistia basicamente de 3 coisas: ser violada, ser obrigada a beber álcool e sentar-me num balde no meio de uma clareira. Mas, por mais aborrecido que fosse ser deixada no acampamento, mesmo assim ficava aliviada quando Mitchell se ausentava. Havia razão óbvia de isso significar algumas horas em que não tinha de perguntar-me quando iria ser violada. Além disso, sentia-me tudo nada, mais descontraída quando ele não estava por perto. Não tinha de ouvir a sua constante pregação. Não tinha de ouvi-lo a falar a todo instante a respeito de si mesmo. A cantar hinos religiosos que em tempos eu tinha achado belos, mas que passara a detestar. E era um pouco mais fácil conviver com Barzi quando ele não estava. Barzi era sempre intratável e queixosa, e tão agradável como um espinho espetado debaixo de uma unha, mas tornava-se nadinha melhor quando Mitchell não estava a olhar para mim com olhos lascivos ou a arrastar-me para dentro da tenda. Mas quero ser muito clara. Nunca desenvolvi qualquer espécie de afeto por Barzi. Ela era um monstro e eu sabia-o. Nunca teve para comigo um único gesto de bondade. Nunca mostrou a mais pequena ponta de compaixão ou compreensão por mim. Se Mitchell era o diabo, ela era o seu maldoso comparsa. De certa maneira, penso que era até pior. Era uma mulher, era uma mãe. Sabia aquilo porque eu estava a passar. Mesmo assim, se estivesse de escolher entre os 2 males, escolheria sempre Barzi.
Aqueles que sugerem que fui vítima da Síndrome de Estocolmo ao criar laços de simpatia com os meus raptores, pura e simplesmente não fazem ideia do que se passava dentro da minha cabeça. Nunca, nem por um instante sequer, senti o mínimo vestígio de empatia para com qualquer um deles. Nunca houve ligação traumática. A única coisa que houve foi medo e nada mais. Foi essa a única emoção que alguma vez senti em relação a eles. A dada altura, durante a primeira semana de setembro, o céu começou a ficar nublado. As nuvens demoraram um par de horas a acastelarem-se, mas assim aconteceu, tornando-se escuras e ameaçadoras a oeste. Um vento frio desceu de repente a ravina, trazendo consigo um súbito arrefecimento. As nuvens escureceram ainda mais e começaram a subir a montanha. Formou-se uma bruma que se adensou muito depressa, e o vento começou a uivar. A noite descia e as sombras tornavam-se mais densas e fundas. E então rebentou. Relâmpagos, um ribombar surdo de trovões que rasgava o ar, uma ameaça de chuva. E logo a seguir o granizo, pedaços de gelo, frios, duros, irregulares, a caírem do céu. Corremos para a tenda em busca de abrigo. O granizo era tão grande e caía com tanta força que receei que rasgasse o nylon. Encolhemo-nos. A tenda dobrava-se quase até o chão. O granizo martelava a terra à nossa volta. Quando a tempestade passou, saímos da tenda. A montanha estava coberta por uma fina camada branca de granizo. O chão ficara molhado e escorregadio. E estava frio, como se a natureza tivesse decidido anunciar o fim do verão de um só golpe. Mitchell olhou para o céu. Vamos ter de partir para a Califórnia em breve, disse. O coração caiu-me aos pés. Um peso esmagador desceu sobre os meus ombros. Fora tola ao ponto de pensar que o momento de partir para a Califórnia nunca chegaria. Mas ele ali estava. Em breve partiríamos. San Diego, Califórnia, a 1.300 quilômetros de minha casa. Bem podia ser noutro universo. Ficaria para sempre perdida na Califórnia. Ninguém conseguiria salvar-me quando estava a poucos quilômetros de casa. Que hipótese tinha depois de Mitchell me arrastar para San Diego? Perderia toda a esperança. Demoramos um par de dias a prepararmos-nos. Havia uma quantidade surpreendente de coisas a fazer. Antes de mais nada, tínhamos de decidir o que queríamos levar conosco e organizar-nos para a viagem. Tudo o que íamos levar para a Califórnia tinha de ser acomodado nas duas horrorosas mochilas de Mitchell, incluindo as roupas de cama e as de vestir, a tenda, os oleados, toda a comida, os utensílios e os livros dele. Não era uma coisa fácil de fazer. Então, depois de termos decidido o que íamos levar, tivemos de andar acima e abaixo entre o acampamento inferior e o superior, a armazenar tudo o que restava no abrigo inacabado e a tentar escondê-lo das vistas de qualquer pessoa que o acaso levasse até ali. Tínhamos também de protegê-lo dos animais, que não deixariam de escavar em redor. Por fim, tínhamos de eliminar todos os vestígios da nossa presença. Enquanto via Mitchell enterrar o resto das coisas no fundo do abrigo, não pude impedir-me de perguntar a mim mesma se alguma vez voltaria a Salt Lake City.
Iria ele permitir-nos regressar na primavera ou estaria a esconder todo o equipamento porque sabia que nunca mais ia voltar? Ou seria por não querer deixar um rastro? Porque sabia que nunca mais ia precisar daquelas coisas? Alguma vez tornaria a ver as montanhas da minha cidade natal? Nessa tarde, eu e Barzi tomamos o nosso último banho, com Mitchell a despejar baldes de água gelada uns atrás dos outros sobre as nossas cabeças. Lavamos as túnicas imundas no riacho e batemo-las contra as rochas numa tentativa de as deixar o mais limpas possível e regressamos ao acampamento. Estávamos a trabalhar na área coberta pelo oleado em frente da tenda quando, de repente, ouvimos vozes. Vinham de um lugar por cima de nós, um pouco mais alto na encosta da montanha, e avançavam na direção da depressão que escondia o acampamento. Mitchell imobilizou-se. Os olhos de Barzi puseram-se grandes como pires. Eu não sabia o que fazer. Neste ponto estava tão impotente, tão longe de pensar que ia alguma vez conseguir escapar, que nem sequer me lembrei de gritar. Mitchell recuperou num instante a presença de espírito. Empurrou-nos para a tenda, sibilando-me ao ouvido que estivesse calada, e entrou a seguir. Correu o feixe para cima e então soltou uma ponta da aba que tapeava a rede e espreitou pela estreita fresta. Quem quer que estivesse lá fora encontrava-se suficientemente perto para conseguirmos perceber o que diziam. 2 homens. Tudo indicava que alunos universitários, pois estavam a falar do teste que tinham feito. Percebi que andavam à procura de ossos de animais para levar para o laboratório. Aproximaram-se saindo de entre as árvores que escondiam o acampamento. Mitchell lançou-me um olhar tenebroso. Sentei-me, sem sentir qualquer emoção, no canto da tenda. Mitchell atirou-me para o colo o pano de cobrir a cabeça. Eu pulo, de má vontade. Barzi estendeu as mãos e prendeu-me o véu à frente da cara. Mitchell mudou-se para o outro lado da tenda, de onde podia continuar a observá-los através de outra abertura. Agachei-me e tentei segui-lo, na esperança de ver qualquer coisa, mas ele empurrou-me para trás com tanta força que quase me atirou no chão. Calada! Sibilou, como se eu tivesse dito alguma coisa. Agachei-me no canto e pus-me à escuta. De repente, as vozes calaram-se. Terão visto o acampamento. Por um momento, houve silêncio. Olá! Tem alguém aí? Gritou um dos rapazes. Mitchell olhou para mim. Barzi aproximou-se um pouco mais. Mitchell juntou o polegar e o indicador e passou-os pela imaginária lâmina de uma faca, como que a ver se estava bem afiada. Baixei os olhos e escutei, mas não me mexi. Ei, está alguém em casa? Voltou o rapaz a gritar. Mitchell espreitava pela abertura da tenda, tenso como um fio esticado, aparentemente a planejar o seu ataque se eles entrassem no acampamento. O ar estava calmo. Não se ouvia um som. Os jovens começaram a avançar para a tenda e então detiveram-se. Alguém em casa? Tentou um deles pela última vez. Nenhuma resposta. Só silêncio. Imaginei o que os estudantes estavam a pensar. Devem ter sentido que eram intrusos, que estavam a invadir propriedade privada. O acampamento estava bem organizado e bem equipado.
Tinha um ar de permanência, como se alguém ali vivesse e não fosse um simples local para acampar durante uma noite. Se havia ali pessoas, estavam obviamente escondidas dentro da tenda. E ouviam-nos, mas não queriam responder, o que não era uma atitude muito amistosa. E o acampamento estava escondido entre as árvores, muito longe do trilho. Parecia evidente que quem ali vivia fora com a intenção de excluir-se da companhia humana. Nada indicava que quisesse ser incomodado. Tendo tudo isto em conta, os dois jovens fizeram o que deviam. Sem mais uma palavra, rodaram sobre os calcanhares e afastaram-se. Foi a atitude inteligente. Esperamos muito tempo dentro da tenda, a tentar ouvir o som de vozes e de passos nas folhas secas. Convencido de que os inesperados visitantes se tinham ido embora, Mitchell abriu com cuidado o fecho de correr e saiu. Eu e Barzi seguimo-lo. Mitchell estava a olhar para o sítio onde os dois rapazes se tinham detido. Não havia ninguém à vista. Esperou mais um minuto em silêncio. Eu tirei o véu. Foi o nosso sinal, anunciou Mitchell. A data que eu tinha escolhido é aceitável para o Senhor. É tempo de ir. 2 dias mais tarde, Mitchell obrigou-nos a sair da cama antes do raiar da aurora. Descemos o trilho às escuras. Todos tínhamos de ajudar a carregar as mochilas verdes, que estavam a abarrotar de material. Além disso, Mitchell tinha acrescentado um pequeno suprimento de bolachas, um pedaço de queijo, água, um par de pratos e alguns outros utensílios. Será essa a última vez que desço essa ravina? Perguntei a mim mesma enquanto tropeçávamos na escuridão. À saída do trilho, apanhamos o vai-vem da Universidade do Utah até o Rice Eccles Stadium e daí fomos a pé até o terminal de caminhonagem. A meio do caminho eu já estava muito cansada e sentia-me ridícula. Não só usava o véu, como Mitchell ordenara a Barzi que costurasse uma espécie de gaze à frente dos olhos, de modo que tinha a cara completamente tapada. Conseguia ver atrás da gaze, mas muito mal, e sentia-me com claustrofobia, encapuzada daquela maneira. Só à meio da manhã chegamos ao terminal. Entramos e dirigimo-nos a um pequeno banco encostado à parede mais distante. Mitchell ordenou-nos que ficássemos ali sentadas enquanto ele ia comprar os bilhetes. O terminal estava apinhado de todo gênero de pessoas, jovens e velhos, das mais diversas nacionalidades. A maior parte, não, a totalidade, era pobre. Os americanos ricos ou da classe média já não viajam na Greyhound. Mitchell foi para a fila da bilheteria. Barzi não lhes prestou a mais pequena atenção. Sempre se tinha mostrado ambíguo a respeito da ida para a Califórnia e penso que já estava farta do trabalho. Estar em público alterava a relação dela comigo. Na montanha, eu era a escrava. Podia dar-me ordens, obrigar-me a carregar água, cozinhar, fazer a maior parte do trabalho. Mas agora tinha de ajudar, e isso não lhe agradava. A linguagem corporal dela era inconfundível. Estava a ferver. Seria apropriado para a futura mãe de Zion andar a carregar mochilas de um lado para o outro? Enquanto ela amuava, eu tinha tempo para tentar encontrar um rosto amigo no meio da multidão. Quando uma pessoa me chamava a atenção,
tentava olhar fixamente para ela, na esperança de comunicar só com os olhos, apesar da fina gaze. Continuava a rezar para que alguém me salvasse, para que alguém me reconhecesse e me levasse consigo. Uma mulher negra de meia idade pareceu olhar para mim. Pareceu-me detectar um esboço de sorriso. Talvez seja uma mãe. Talvez perceba que se passa qualquer coisa de errado. Talvez veja o desespero nos meus olhos. Olhei para ela, a rezar para que me reconhecesse. A mulher voltou-se para mim com uma expressão zangada. Para onde é que estás a olhar? Ralhou. Não sabes que é má educação? E por que é que não tira esse trapo da cara? Desviei o olhar. Senti-me envergonhada, rejeitada. Senti que as minhas esperanças estavam a ser mais uma vez desfeitas. Foi a última vez que tentei contactar com alguém através do véu. Mitchell voltou com os bilhetes. Estava muito orgulhoso. A sua pregação pagara a nossa viagem para a Califórnia. Mais uma vez, o Senhor providenciara. Minutos mais tarde, começamos a embarcar. Havia só 2 bancos de cada lado da caminhoneta e Mitchell empurrou-me para um junto à janela e sentou-se a meu lado. Barzi sentou-se à nossa frente, com a mochila verde que continha as nossas magras reservas de comida. Mitchell nem sequer esperou a caminhoneta sair do terminal. Debruçou-se sobre as costas do banco, procurou dentro da mochila e começou a empanturrar-se de bolachas e queijos. Eu estava preocupada. Não, mais do que isso. Estava aterrorizada. Já tinha tido fome a sério e não queria voltar a ter. E a velocidade a que Mitchell comia, as nossas reservas desapareceriam antes que chegássemos ao Nevada. Que faríamos então? Comprar os bilhetes para a Califórnia custara-nos quase todo o nosso dinheiro. Estávamos a deixar para trás o generoso merceeiro. Estávamos a deixar para trás todos os amigos de Mitchell. Mitchell não conhecia ninguém em San Diego. Onde íamos viver? Como íamos viver? Como íamos arranjar mais comida? Mitchell devia estar particularmente satisfeito por sair de Salt Lake City, pois deu-me algumas bolachas e um pouco de queijo. Talvez fosse melhor não comermos agora, disse eu. Talvez devêssemos guardar a comida para quando precisarmos verdadeiramente dela. Mitchell e Barzi fizeram como se eu nem sequer ali estivesse. Pensei em guardar um pouco daquela comida, mas mudei de ideia. O melhor era comer enquanto podia. A caminhoneta ia cheia. Achei que cheirava mal, mas talvez fosse só Mitchell. A caminhoneta saiu do terminal, a cuspir fumo negro dos tubos de escape por baixo de nós. Seguimos para sul, atravessando Salt Lake City e depois Provo. 110 quilômetros de coisa nenhuma, exceto subúrbios e cidades dormitório. Passado Provo, entramos na zona rural, e aí havia quilômetros e quilômetros de coisa nenhuma, exceto arbustos de salva, montes cobertos de zimbro e deserto estéril. Cada quilômetro que ficava para trás deixava-me mais longe da minha casa, mais longe da minha família, mais longe das pessoas que amava. Atravessamos o centro e o sul do Utah, a grande região rochosa fora do Zion National Park. Paramos em algumas das povoações maiores. Umas poucas pessoas apearam-se.
Umas poucas pessoas embarcaram. A motorista era uma mulher simpática que de vez em quando ligava o microfone para nos contar piadas de caminhoneta. Eu quase sorria. Não fazia ideia que houvesse piadas de caminhoneta. Passamos a fronteira do Utah. Alguma vez voltarei a casa? Perguntei-me. Começava a escurecer. Percorremos alguns quilômetros no Arizona antes de a estrada virar para oeste e mergulhar no Nevada. Encostei-me à janela e fiquei a olhar para a paisagem que passava. Não havia muito o que ver. Não acontecia nada lá fora. À meio da noite, paramos em Las Vegas para mudar de caminhoneta. Foram muito mais as pessoas que se apearam do que as que embarcaram. Durante o resto da viagem até Califórnia, tive 2 bancos só para mim. Sabia que não era grande coisa, mas estava grata pelo espaço. Mitchell, que tinha um sono muito leve, parecia agitar-se e acordar cada vez que eu me mexia. Não havia hipótese de ele me deixar escapar da caminhoneta à meio da noite. Chegamos finalmente a San Diego. Ainda estava escuro, mas o céu a oriente estava a ganhar uma tonalidade acinzentada. Apeamo-nos da caminhoneta no meio de uma densa névoa. Olhei para o fundo da rua. Estava tudo envolto em nevoeiro. Todos os candeeiros de iluminação pública formavam um círculo perfeito de luz amarela. Cada um deles um pouco mais pequeno e um pouco mais longe de mim. Mitchell estudou o mapa do metrô na parede do terminal de caminhonagem e então pegou no mapa de San Diego que tinha roubado na biblioteca e pôs-se a estudá-lo, com os olhos a saltitar de um lado para o outro. Finalmente disse: Lakeside, é para lá que vamos.